Tudo bem, pessoal? Nós estamos estudando os 10 mandamentos e hoje nós chegamos ao quarto mandamento. E como nós já falamos aqui algumas vezes, os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito ao nosso dever para com Deus, enquanto os outros 6 mandamentos dizem sobre o nosso dever para com o ser humano, para com o próximo. Então, o quarto mandamento, ele é o último mandamento desse primeiro bloco que diz respeito diretamente a Deus. Ele é bem debatido no meio evangélico. Por quê? Porque ele diz respeito ao sábado. É o questionamento sobre não trabalhar no dia da semana chamado de sábado, além de ter esse dia, fazer do sábado como um dia santo, um dia dedicado ao Senhor. E como nosso objetivo aqui nesses estudos é mostrar que os 10 mandamentos eles são a lei moral de Deus, lei que não salva, porque só Cristo salva, mas lei que deve ser observada ainda hoje, porque é parte da santificação da vida do crente em Jesus Cristo, nós precisamos observar o quarto mandamento, porque o quarto mandamento também é válido por ser lei moral. Mas o modo de se cumprir esse mandamento é o mesmo? Não podemos trabalhar no dia da semana conhecido como sábado? Fica ligado que nós vamos começar a conversar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Hoje nós vamos começar a estudar o que envolve esse mandamento, para a gente construir juntos o entendimento de alguns pontos ou algumas questões que estão envolvidas nele. Nós vamos ler, então, o texto, porque nós estamos falando aqui do quarto mandamento, nós vamos ler o texto que traz esse mandamento, que está lá em Êxodo 20, do versículos 8 ao versículo 11. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Esse é o quarto mandamento, o mandamento que diz respeito a guardar o sábado. Opa, você prestou atenção no que eu acabei de dizer e no que nós lemos? No texto de Êxodo não se falou em guardar o sábado, mas de lembrar do sábado. Mas por que então que se acostumou a dizer guardar o sábado? Porque 40 anos depois de Êxodo, quando Moisés escreveu Deuteronômio, a repetição da lei, nós vemos a citação desse mandamento novamente. E nesse texto nós podemos observar uma diferença. Nós vamos ler apenas o versículo 12 e o versículo 15 de Deuteronômio 5, que diz assim: guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Aqui existe a palavra guardar, Deuteronômio a palavra guardar, em Êxodo a palavra lembrar. São diferenças que passam desapercebidas às vezes quando nós estamos lendo a Bíblia. Mas então me diga uma coisa, porque isso gera uma questão. O mandamento ele é cumprido quando se lembra do sábado ou quando se guarda o sábado? E nós vamos ver com a Érica. Érica, o que você acha disso? É quando a gente lembra ou quando a gente guarda o sábado? Não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa. Porque uma coisa não anula a outra. As duas coisas caminham juntas. São 2 textos escritos em épocas diferentes. O lembrar intensifica o guardar. Esse lembrar do texto de Êxodo, ele nos remete a pensar de um ponto importante da vida do povo de Israel. Porque esse lembrar se refere ao tempo de escravidão no Egito. Esse povo, eles tinham sido libertos do Egito, estavam conhecendo um novo estilo de viver. Um povo que tinha vivido 400 anos escravos no Egito. E escravo, ele não descansa em nenhum dia da semana.
Então, nesse momento, eles deveriam se lembrar dessa escravidão e perceber que naquele momento Deus, Yahvé, estava ordenando que eles tivessem um dia para descanso. Outra coisa que é importante se lembrar é em relação a quem instituiu o sábado. O lembrar leva aquele povo a se lembrar de quem instituiu esse sábado. Foi Deus. Deus em sua criação quem instituiu o sábado. Olha lá Gênesis 2, dos versículos 2 a 3. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Você observou esse texto? Deus ali revela que ele descansou no sétimo dia e o consagrou, o santificou. Mas não fala nada ali da gente guardar o sábado. Mas vamos para frente. Essa verdade, ela deveria permanecer na lembrança do povo ao vivenciarem o sábado. E esse lembrar não seria apenas da escravidão, mas de Deus que criou todas as coisas e que era o Senhor deles, o Senhor daquele povo. Lembrando-se disso, eles se lembrariam da aliança que Deus tinha feito com eles. E assim, eles guardariam intensamente o sábado. Então, cada texto, quando a gente lê a Escritura, ele carrega uma ênfase diferente, por causa do momento em que foi escrito. E uma coisa importante que eu quero dizer para você, sempre a Escritura, a Bíblia, ela explica a Bíblia. Não há contradição, a palavra de Deus é perfeita. Mas lembrando de Gênesis 2, que nós lemos aqui, e pensando em Deus, pensa no Senhor. O Senhor é perfeito, Ele é infinito, Ele não se esgota, Ele é o Todo-Poderoso, então Deus jamais se cansaria, Ele jamais ficaria cansado na sua criação. Mas é claro que ao vermos na Escritura a revelação de um texto que diz que Deus, na obra da sua criação, Ele descansou, nós observarmos, vermos a obra de Deus na criação e esse citado descanso, com certeza vem à nossa mente que ali existe um ensinamento da parte de Deus para nós. Sabe o que Deus estava ensinando ali? Deus ensina o descanso no sétimo dia, mostrando que os israelitas deveriam incluir o descanso nas suas próprias vidas. Era um dia para reabastecer as energias, a energia deles, a energia dos servos, a energia dos estrangeiros, a energia dos animais. E nós vamos ver um pouco mais para frente que existe uma época que até a própria terra precisava receber o descanso. Um dia de ócio santificado, ou seja, um dia vivido com a mente no Senhor, vivido com a mente na sua obra, na sua grandeza. Um dia vivido para glorificar a Deus pelo próprio descanso. A partir daquele momento de libertação, o descanso de Deus chegou na vida daquele povo. Esse dia de folga dos afazeres diários para refazer a mente e o coração foi dado por Deus a eles. Foi um presente de Deus para eles. Eles iriam descansar no Senhor e para o Senhor. Outro ponto importante do mandamento é que se nós observarmos o texto Êxodo 20, ali contém algo interessante. Nós vamos ler Êxodo 20, dos versículos 9 até o comecinho do 10. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. E em Deuteronômio a gente observa uma coisa aqui um pouco diferente. Eu vou ler também Deuteronômio 5, versos 13 e 14. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. É o sábado ou é um sábado? Existe mais de um tipo ou mais de um sábado? É o dia de sábado ou um dia que pode ser o sábado? Nós vamos ver que sim. E outras coisas devem ser respondidas para a gente continuar a construir o nosso entendimento desse quarto mandamento. Sétimo dia e o dia 7 da semana são a mesma coisa? Êxodo cita algo muito importante aqui, Êxodo 20, versículo 11.
Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O Senhor, ele trabalhou criando por 6 dias e descansou no 7º dia. Pensando em dias da semana e a gente pensando na criação de Deus. Então, quer dizer que se o sábado é o último dia, Deus analisou ali a sua semana e ele decidiu então começar a criar no domingo, que para nós é o primeiro dia da semana, e ele terminou a criação dele no sábado, que é o último dia da semana? A Bíblia diz isso? E agora o Carol vai nos responder isso. E aí, Carol, o que você acha? A Bíblia diz que Deus começou a criar no domingo e terminou lá no sábado, que é o último dia? Eu acho que não. Eu acho que eu não sei, mas eu acho que os dias da semana, Deus não pensou isso, ele só criou. Depois a gente foi lá, adequou a criação a um calendário. Muito bem, Carol, muito bem. Mas esse é um ponto para a gente pensar, e pensar muito. Porque Deus, ele está além do tempo. E essa ideia de separação de dias foi criado pelo Senhor Deus lá em Gênesis. O calendário com o nome de dias, etc., é uma criação humana que não determinou a forma de Deus criar. Isso veio depois. Os homens do Antigo Testamento até hoje, embora de formas diferentes, usam o calendário para contar o tempo. E tudo partiu, vamos dizer assim, desse bloco de 7 dias que Deus mostrou. Mas não foi o calendário que determinou a criação do Senhor. Não existia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, antes de Deus criar ou quando Deus criou. Deus, ele determina tudo. E isso veio do homem tentando se organizar dentro do tempo cronológico, ou seja, dentro do Cronos, porque o tempo que nós vivemos, o tempo do relógio, passam-se os anos, é o Cronos de Deus. Mas Deus, ele vive no Kairos. Deus, para ele, tudo é um eterno presente. Por quê? Porque Deus, ele é eternidade, ele é eterno, ele está acima do tempo. Então ele fez os dias como são para nós, exatamente para que o homem conseguisse medir o seu tempo. Ele fez os dias para o homem. Eu creio então que essas questões já nos deixam um pouco pensativos na questão de afirmarmos com convicção que o dia da semana conhecido por sábado é o dia a se guardar e consagrar ao Senhor. Mas o fato aqui é que realmente existe um Shabá na Bíblia para se consagrar ao Senhor. E o Shabá é o Shabá dedicado ao Senhor. Vemos no Antigo Testamento a observância do Shabá. E isso chegou às linhas do Novo Testamento, um tempo dedicado exclusivamente ao Senhor. Yahvé mostrou, desde a criação, que Ele nos deu um Shabá para guardarmos e santificarmos para Ele. Há um dia para dedicação ao Senhor, para uma folga santa, um santo descanso. E esse Shabá tem um sentido para nós hoje, com toda certeza. Por isso que ele está nos 10 mandamentos, por isso que ele faz parte da lei moral de Deus, por isso que Deus deixou ele nessa lei moral como parte de uma vida de santificação para nós. E eu estou falando aqui Shabá de propósito, para você desassociar Shabá do dia da semana chamado sábado. Bem, muitos debates existem pensando em Shabá e associando ele como um dia da semana ou o dia da semana chamado sábado. Principalmente porque nós presbiterianos, reformados, de maneira geral nós observamos o domingo. Com humildade eu quero dizer para você que biblicamente é assim que deve ser, mas por motivos diferentes. Nós não estamos aqui substituindo o sábado pelo domingo. Nós não somos adventistas do primeiro dia. Existem motivos diferentes para isso. E eu digo isso com toda a convicção para você que nós guardamos um dia para santificarmos ao Senhor por causa de Cristo. Por causa de Cristo, que é o Senhor do Shabá. Ele é o nosso Shabá. Mas é preciso tocar nesse assunto parte por parte. A nossa intenção aqui não é apontar quem está certo ou quem está errado, mas chegarmos à verdade de uma forma bíblica. Biblicamente descobrirmos a verdade para nós hoje acerca do 4º mandamento. A palavra sábado, ela é derivada de Shabá.
Shabá, na língua hebraica, significa repouso, folga, férias, mas guarda essa palavra no seu coração, significa descanso. Em nossa cultura, o 7º dia da semana recebeu o nome de sábado, mas, por exemplo, em inglês é Saturday, dia de Saturno. Em alemão é Sonnabend, véspera do sol. Isso mostra que Shabá e o 7º dia não são uma única coisa. Então, o que é pontuado no 4º mandamento é a guarda de um dia de descanso por semana, que não necessariamente é ordenado no dia da semana que recebeu o nome de sábado. Outra coisa que nós precisamos lembrar, que é muito importante, é que nós somos cristãos, nós não somos judeus. O calendário judeu é diferente do nosso, e também o modo de se entender os dias. Os judeus tinham até diferenças entre eles nesse entendimento, algo que é lá de trás. Alguns pensavam que o dia era do raiar do sol até o próximo raiar do sol. Mas a grande maioria e o que se perpetua é que um dia para o judeu é contado do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do dia posterior. Esse é um dia para o judeu. Agora, para nós, hoje em dia, o dia começa às 0 horas ou à meia-noite e vai até às 23h59. Isso parece algo que a gente está discorrendo aqui meio que sem importância, mas se a gente se tornar legalista e querer seguir a lei ou o 4º mandamento à risca com o entendimento apenas lá do Antigo Testamento, aonde começa e termina o dia, faz toda a diferença. Se isso for levado ao radicalismo, essas diferenças podem afetar a guarda do sábado corretamente, podem levar a erros no cumprimento desse mandamento. Porque se focarmos num dia específico da semana e essas diferenças de saber quando começa ou termina um dia, pode ser que a duração desse dia esteja errado. Ou nós podemos começar antes o dia e acabar antes, ou começar depois e terminar depois, e seria guardar o sábado errado. E no Antigo Testamento, não guardar o sábado, ou o Shabá, era motivo de ser executado. Olha o texto de Êxodo 31, verso 14. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Olha só, são as escrituras dizendo. E aí então entra o perigo do legalismo, de interpretações literais erradas de alguns textos bíblicos, porque hoje, se nós formos pensar e olharmos para o 4º mandamento apenas com o olhar, como se ele ainda estivesse lá no Antigo Testamento, eu quero perguntar para você uma coisa. Se alguém quebrasse o sábado hoje, nós iríamos executá-lo também? É por isso que o entendimento do Shabá, o Shabá do Senhor, não diz respeito ao dia da semana, ao dia 7 de cada semana, mas se refere ao que ele representa, ao que ele significa. A questão não é o dia, mas um dia de descanso dentro do que nós chamamos de semana. E eu quero também te mostrar uma coisa interessante nas Escrituras. Existe uma referência a um dia nas Escrituras chamado Dia da Expiação, Yom Kippur, no hebraico. Tinha o propósito de purificar o santuário e oferecer sacrifícios para os sacerdotes, pela vida dos sacerdotes de Israel. Mas olha um texto que cita o dia da expiação. Levítico 23, 26 e 27. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Mas o que isso tem a ver, pastor? Por que o senhor está falando isso nesse estudo? Eu quero que você fique com o 10º dia na sua mente para a gente entender direito o que nós estamos querendo dizer aqui. Nós vamos ler mais um versículo que está um pouco à frente dos versículos que nós já lemos de Levítico. Nós vamos ler Levítico 23, 32. Quando fala lá que o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação, o texto diz para nós: é um sábado de descanso para vocês. E vocês se humilharão, desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Mas espera aí, se o Shabá é radicalmente o dia 7 da semana, por que aqui ele é no dia 10? Pessoal, o significado do Shabá,
vai muito além de um dia fixo da semana. O significado do Shabá vai além da obediência radical a um dia específico. Se não fosse assim, o Senhor não teria instituído o dia da expiação nesse 10º dia do 7º mês. Deus é perfeito, Ele não falha em sua palavra. Para Ele, Deus está tentando mostrar para nós aqui, e o nosso entendimento deve ser construído assim, que o Shabá vai além de um dia, ele tem significados, ele tem princípios para nós. E apenas nós estamos relacionando isso para entendermos o real significado do Shabá. Que não é ficar batendo boca dizendo que esse dia está certo ou esse outro dia está errado, guardar um dia ou guardar outro da semana, mas o importante é entendermos que o Shabá tem um significado muito maior que a guarda de um dia e com isso entendermos melhor esse 4º mandamento que é tão importante para a nossa vida de santificação. E nós podemos apontar aqui uma outra coisa. O Shabá também envolve períodos mais longos e nós podemos ver isso nas Escrituras. Existe a referência ao ano de descanso, que é também um Shabá, ou o Shabá. Êxodo 23, versos 10 e o comecinho do verso 11. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Nós precisamos avaliar se quem guarda o sábado e exige de nós ou comenta que o nosso entendimento é errado e nós não temos guardado as Escrituras por não guardarmos o sábado, nós precisamos avaliar se quem guarda o sábado como o Shabá também separa o ano sabático sem trabalhar, se faz um ano do Shabá. Sabe, nós vemos muita gente por aí dizendo que o nosso entendimento do Shabá é errado, que a lei não pode ser mudada e nós reformados mudamos. Mas se usarmos o mesmo raciocínio, observar um dia e não o ano sabático, não seria também mudar a lei? Agora é o que eu quero deixar para você prestar muito atenção e você analisar. Olha o que a Escritura diz em relação à lei. Olha lá para Tiago 2:10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tire as suas próprias conclusões. Você viu como o 4º mandamento envolve muita coisa? Hoje nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos parar por aqui o nosso estudo. Tem muita coisa para a gente pensar, não é mesmo? Esse foi o primeiro vídeo de 2 que nós vamos fazer sobre o 4º mandamento. Então eu sei que algumas dúvidas ficaram na sua mente e com certeza você não pode perder o próximo vídeo porque muita coisa será respondida. Então se você gostou desse início do estudo do 4º mandamento, clica lá nas mídias da 2ª Igreja Presbiteriana e veja os outros vídeos, veja o vídeo dos outros mandamentos. Curta, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, comente os outros vídeos. Eu quero encontrar você aqui no próximo estudo. Até lá! Pronto? Vocês estão querendo? Estão pegando uns erros, né? Já tá gravando. Isso aí. Entra a vinheta aí! Tá, e eu brincando com vocês aqui, pra vocês pegarem isso aí e usar contra mim depois, né? Tô sabendo, conheço vocês. O entendimento sobre algumas questões que envolvem esse mandamento. Deixa eu fazer de novo. Aí começou. É só me soltar, eu já começo. Envolvidas ou que são envolvidas. Nossa, agora travou. Eu vou empolgar de novo, calma aí. Opa, mas você percebeu o que eu disse? Opa, eu errei. Peraí, agora que eu me liguei. Isso veio do homem tentando se organizar dentro do templo. Ai, você ri, né?